E ele diz: pois que também este é filho de Abraão. Seguramente, como um cobrador de impostos do povo judeu, ele era um judeu e ele era descendente de Abraão. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que ali, por causa da salvação, houve ali um descendente de Abraão. O que isso significa? Naquela ocasião, naquele dia, ele se tornou um descendente de Abraão. Vamos entender isso. Para isso nós temos que olhar em duas passagens, uma no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12, e depois uma outra passagem no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas. Na passagem de Gênesis 12, lemos assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um plano que, através de Abraão, ou de um descendente de Abraão, viria a bênção para todas as nações. Aqui é um anúncio inicial de que da linhagem de Abraão, e que com o tempo ela foi sendo detalhada e definida, viria o Cristo para salvar o homem perdido. É por isso que, através de Abraão, nós temos o privilégio de sermos abençoados. É através de Abraão, no sentido de que o descendente dele, o Cristo, o Messias, viria. Foi o Senhor Jesus Cristo também quem disse que Abraão viu o meu dia e se regozijou. Abraão já tinha ouvido do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele se alegrava com a promessa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o que Paulo comenta, também apoiado nessa passagem de Gênesis capítulo 12. Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Qual é o caso de Abraão, gente? Abraão era de Ur dos Caldeus. Ele era um idólatra. Ele foi chamado por Deus. E ele creu, ele atendeu ao chamado de Deus. Ele confiou na promessa de Deus. A característica dessa relação de Abraão com Deus é que Deus o chama e ele crê. E porque ele crê, ele é declarado justo. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não teve nenhuma contribuição de obediência a qualquer lei, mesmo porque a lei ainda não havia sido dada. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem está vivendo com Deus, crendo nas suas palavras, se apropriando das suas palavras, confiando nas suas promessas, esses são os filhos de Abraão. Então ele está dizendo o seguinte: existe a categoria filho de Abraão no sentido de que é linhagem, descendente de Abraão. E existem os que não são. Entretanto, existe uma linhagem espiritual de Abraão. Aqueles que creem em Deus, que se aproximam de Deus somente pela confiança naquilo que Deus provê, planeja e executa. E ele está dizendo: quem crê como ele é um filho de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ali Deus estava anunciando o Evangelho a Abraão. Um descendente teu vai trazer perdão para todas as nações. De modo, versículo 9, que os da fé
são abençoados como o crente Abraão. Naquela noite, naquela casa de Zaqueu, um homem da perspectiva social, desqualificado, aquele homem ouviu Jesus falar-lhe do Evangelho. Aquele homem expressou a sua fé. E aquele homem reagiu, se transformando num justo, generoso. A história de Abraão, a história de Zaqueu, é a história de um homem que por tantos motivos ele estava desqualificado para chegar até Deus. Jamais na cabeça, na mentalidade daquele povo, cabia Deus dar atenção se voltar para um homem como ele. Ele era espúrio. Mas naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. Podia ter a condenação de todas as pessoas à volta, mas aquele homem estava salvo porque ele creu no evangelho que lhe foi pregado. Muitos anos atrás, talvez uns 35 anos atrás, tive a oportunidade, que alguns classificariam como privilégio, de passar uma semana numa mata com o nosso missionário Curte, mais um índio chamado Mauás, um índio Yanomami. Todos vocês que já tiveram contato com o Yanomami podem ter a mesma percepção que eu tinha naquela ocasião. Primeiro, fisicamente eles são pequenos. Eles são magros. São extremamente resistentes e fortes, mas isso não aparece. Segundo, eles não se vestem como nós, na bem da verdade, eles não se vestem ou não se vestiam. Terceiro, seus padrões de higiene são terríveis. Para os nossos padrões, impensável. E naquela viagem a Roraima, coube a mim ficar uma semana na mata com o Curte e com um índio Yanomami chamado Mauás, que tinha um agravante. O Curte queria que ele estivesse nessa viagem, porque tinha chegado a notícia de que ele, com um facão, tinha agredido a sua esposa. E aquele homem, Mauás, confessa ao Senhor Jesus Cristo. Da minha perspectiva, o fato de ele agredir como agrediu sua esposa com um facão, tornava ele talvez a pior espécie. O fato de ele ser um Yanomami naquele ambiente. E veja, da minha perspectiva, e tem perspectivas disso, na minha perspectiva, ele é um camarada sem nenhum esclarecimento, sem nenhum ensino, ele é analfabeto, e de uma certa maneira eu poderia classificar, ou facilmente classificaria, ele como um ignorante, mas a bem da verdade, no ambiente dele, como ele mesmo define, eu sou um morrode, significa, eu sou ignorante. Se eu te largar aqui, você não sai daqui. Naquele ambiente, eu sou o morrode, ele é o PhD. E o Mauás, que é uma figura tão chocante para mim, ele confessa o Evangelho e é salvo, e é feito um filho de Abraão. Por tantas razões, tão improvável, mas ele é salvo. Na cabeça daquela multidão, Zaqueu jamais será. Mas Jesus está dizendo, hoje, ele se tornou um filho de Abraão. Ele está salvo. E além de um Mauás, e além de um Zaqueu, onde é que você está nessa história? Onde é que você merecia estar?
Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e compaixão, alcançou você como eu, como Zaqueu, como Mauás. Na declaração de Jesus sobre Zaqueu, ele está dizendo: chegou a salvação. Ele é um descendente de Abraão.